continuando os nossos estudos do livro de Gênesis. Nós paramos no capítulo 30, né? Nós vemos como se deu a partida de Jacó, da sua terra, o encontro dele com Raquel, que veio a tornar-se sua esposa posteriormente, como Jacó foi enganado por seu tio, que virou o sogro, Labão. Vemos também os filhos de Jacó, né? E dentre os filhos ele teve uma filha chamada Diná. Diná vai ter um capítulo à parte daqui a pouquinho, tá? Na história de Jacó. A única filha de Jacó. Os outros todos foram homens. Até o momento ele tem 11 filhos, tá? Até o momento ele parou em José. Logo mais ele vai ter o caçulinha, que é Benjamim. A gente vai ver isso já já. E então, prosseguindo a história, Jacó já está casado com Lia, já está casado com Raquel, já tem as suas duas concubinas, uma é serva de Raquel, a outra é serva de Lia. Jacó ama mais a Raquel, né, e deixa isso transparecer na cara de Lia. Tanto é que foi por isso que Deus abriu a madre de Lia primeiro, porque Deus viu que Lia era aborrecida e desprezada por seu marido. Né? Quem mandou enganar? Dá nisso, mulheres, não enganem seus maridos. Tudo que você vai ter em troca é desprezo. Vamos ter relações saudáveis, de confiança e de carinho. Isso serve para os dias de hoje também. Já no capítulo seguinte, no verso 37, capítulo 30, a Bíblia conta que Jacó enriqueceu. Ele trabalhava de noite e dia para seu sogro, Labão, e a Bíblia fala que ele conseguiu enriquecer, mas dessa vez honestamente, dessa vez com trabalho. Mas por causa disso, no capítulo 31, nós vamos ver que os filhos de Labão não estavam gostando nadinha disso, porque aos seus olhos, Labão, seu pai, estava empobrecendo enquanto Jacó estava enriquecendo. E Labão acabou mudando o seu jeito de ser com Jacó, e Jacó percebeu. A Bíblia fala que Jacó percebeu que o semblante de Labão já não era favorável a ele. O que Jacó fez? Decidiu partir. Decidiu pegar suas 4 esposas, seus 11 filhos, seu gado, muitíssimo gado. A Bíblia fala que Jacó tinha muitíssimo gado, servos e servas. Lembra no vídeo passado que eu falei para vocês que ele só foi com a roupa do corpo e fez um voto a Deus, que se Deus o abençoasse, que Deus o prosperasse, Deus seria o seu Deus. E o Senhor multiplicou sobremaneira. Ele foi sozinho. Ele está retomando com uma família, com filhos, com servos, com empregados, com gado. E resolveu ir embora. Só que tem um detalhe. Jacó fugiu de Labão. Ele não avisou que estava indo embora. Simplesmente pegou todo mundo e vazou. Quando Labão, pai de Raquel e de Lia, tio e sogro de Jacó, ficou sabendo, ele ficou irado. Juntou lá um pessoal e foi no encalço de Jacó, porque ele queria retomar tudo de Jacó, porque Labão, ele sim era um grande trambiqueiro, viu, gente? Porém, tem uma passagem muito legal aqui na Bíblia que fala que Deus apareceu a Labão em sonhos, falando aqui no capítulo 31, verso 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e ele disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Eu gosto muito dessa passagem porque ela mostra um pouquinho assim do tamanho da justiça de Deus, né? Porque Jacó estava certo de ir embora? Estava, ele queria voltar para a terra do seu pai, ele queria trabalhar para si mesmo, porque ele passou 20 anos trabalhando para os outros, enriquecendo os outros, né? Ele foi abençoado pelo pacto que ele fez com Deus, mas se fosse qualquer outra pessoa, teria só enriquecido o patrão, né? Vamos dizer assim. E ele estava certo, mas ele foi errado de ter ido embora sem avisar o seu sogro, né? Como se fossem prisioneiros de guerra. Ele levou as filhas de Labão como se fossem prisioneiras de guerra. Então Deus fala isso para Labão: não fale com Jacó, nem bem nem mal.
né? Era para dar bronca em Jacó, mas não era para fazer nenhum mal a Jacó. Isso é o que quer dizer. E aí eles se encontram, Jacó com Labão. Labão dá aquela bronca em Jacó, né? Por que você não me avisou, Jacó, que você queria ir embora? Eu te despediria com festas, né? Com um sorriso, com alegria. E Jacó, ele fala que ficou com medo, né? Que fizesse alguma coisa. E nesse período que eles estão discutindo, acontece uma coisa interessante. Raquel, antes de ir embora, a esposa predileta de Jacó, rouba um ídolo de seu pai, coloca junto das suas coisas. Depois da conversa, né, que deve ter sido muito tensa, eu acredito que foi muito tensa entre Jacó e Labão, Labão fala, tudo bem, se você queria ir embora, que fosse, mas que não furtasse os ídolos do meu lar. Jacó ficou irado, porque ele tinha certeza que ninguém da família dele faria tal coisa, roubar e ainda mais um ídolo, porque o Senhor Deus já era o seu Deus, né? Quando então Jacó fica irado e manda procurar. Jacó fala, na bolsa de quem estiver, não viva, porque ninguém sabia que tinha sido Raquel quem tinha furtado. Primeiro, e aí Labão, assim, bem desaforado, vai procurar mesmo, né? Ele queria briga, porque se fosse outra pessoa, falava, não, deixa isso pra lá, se roubou, mas Labão queria briga. Aí ele foi procurar mesmo, foi na tenda da primeira serva de Lia, depois foi na tenda de Lia, foi na tenda da serva de Raquel, não achou nada. Quando ele chegou na tenda de Raquel, Raquel não se levantou. Ela ficou sentada em cima do baú onde estava o ídolo. E aí a desculpa dela para o pai dela foi assim, pai, não se ire comigo não, mas eu estou com o costume das mulheres. Ou seja, ela quis dizer que estava menstruada, que não poderia levantar-se. E aí ficou por aquilo mesmo, Jacó ficou mais irado ainda, porque o ídolo não foi encontrado nas suas coisas. Ele ficou muito irado e jogou na cara de Labão, que trabalhou com ele por 20 anos, e que se Deus não aparecesse, era capaz de Labão despedir Jacó sem nada. Nisso eu acredito que o coração de Labão tenha amolecido e eles entraram em aliança, né? Depois foi tudo esclarecido, como toda família deve ter seus assuntos esclarecidos, por mais perturbador que seja o problema. Então Labão fala, olha, tuas filhas são minhas filhas, teus filhos são meus filhos, teu rebanho é meu rebanho, teu povo é meu povo, entremos em aliança. E ali a paz reinou, Labão foi para o seu caminho, se despediu de suas filhas, e Jacó foi o seu caminho. Jacó estava voltando para a terra de seus pais, com tudo que ele tinha. Jacó, lembrando mais uma vez, ele enriqueceu sobremaneira sobre a terra. E aí segue para o capítulo 32. O grande encontro de Esaú e Jacó. Só que antes desse encontro com seu irmão, ele vai ter um encontro que todo ser humano precisa ter. Seu encontro com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Um Deus que é o grande eu sou, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que cumpre todos os votos, assim como Jacó fez um voto a Deus. Se Deus o prosperasse, Deus seria o seu Deus, ele cumpre até hoje nas nossas vidas. Antes dele ter esse encontro com Jacó, ele teve um encontro com Deus, que é uma das passagens mais fascinantes, ela tem várias interpretações. Capítulo 32, verso 22, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Até chegar à terra da sua família, do seu irmão, ele tinha que passar um vale. E nesse vale, à noite, a Bíblia fala que ele lutou com o anjo até o dia amanhecer. Né? Alguns pregadores falam que, na verdade, lutar significa dançar, outros falam que foi uma luta. Realmente, o contexto fala que ele lutou contra o anjo de Deus. E quando já estava amanhecendo, ele segurou o anjo, Jacó segurou o anjo,
e não deixou subir. É daí que vem aquele corinho. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. É desse capítulo aqui, tá? Para quem é novo convertido, esse corinho de guerra, de fogo, vem desse capítulo 32, verso 22. E então Jacó agarrou o anjo e já estava amanhecendo, e o anjo vira para ele e fala: não me detenhas, eu preciso ir embora. E Jacó fala para ele: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó, eu acho que com pesar, Jacó responde o nome dele. Naquela época, principalmente aqui nas histórias da Bíblia, o nome determinava a personalidade da pessoa. Então os pais, eles tinham muito cuidado de colocar o nome no filho. Então às vezes quando acontecia uma guerra, Israel perdia, era um nome tenebroso. Quando Israel estava em paz, era um nome maravilhoso. Então Jacó desde sempre carregou o peso do nome Jacó, que significava enganador, suplantador, como nós vimos. Então eu acho que quando ele responde para o anjo, né, o anjo pergunta: qual o seu nome? Ele: Jacó. Que vergonha, né? E aí o anjo vira para ele e fala: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. É uma passagem maravilhosa, linda, né? Eu vou até ler porque essa passagem é muito bonita. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel significa príncipe, tá? Então, quando você vê Jacó e Israel, é a mesma pessoa. Assim como Deus havia mudado o nome de Abrão para Abraão, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, os prevaleceste. E aquele nome daquele vale passou a se chamar Peniel, que significa encontro face a face com Deus. E depois dessa luta, que a gente não sabe afirmar se foi um sonho, se foi realmente uma visão, se foi uma dança, se foi uma luta, mas houve um encontro. De fato, Jacó teve um encontro com Deus e a sua vida espiritual mudou. E não só a sua vida espiritual. Quando o anjo tocou-lhe, o anjo teve que tocar em Jacó, para que Jacó o deixasse. Ele tocou na coxa, né? A Bíblia fala na coxa, na articulação, e Jacó passou a mancar, né? Depois disso. Então, ele teve um sinal, ele foi marcado. Eu não sei qual é a marca de Deus na sua vida. Talvez seja uma marca emocional, uma marca espiritual, financeira. Eu sei que todo aquele que é chamado por Deus, o Senhor deixa uma marca. Você vai ler a Bíblia toda nesse propósito. Você vai ver que todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, elas foram marcadas de alguma forma. Então, quando você for marcado, glorifica a Deus, porque é Ele que sara também. O Senhor é o Deus que sara. Logo mais à frente, capítulo 33, nós temos finalmente o encontro dos irmãos, outrora brigados, magoados. E nesse capítulo eu medito muito, eu fico pensando, né? Foram 20 anos afastados. Eles poderiam ter se encontrado antes. Esaú poderia ter ido ao encontro de Jacó antes, Jacó poderia ter ido ao encontro de Esaú antes e deixaram para depois. Graças a Deus que Jacó tinha Deus e Deus permitiu esse encontro. Mas hoje, nos dias, quantas vezes a gente briga com alguém, se magoa, fala palavras tão tristes, tão ruins e deixamos para amanhã. E vai que essa pessoa amanhã não esteja com a gente. Então vamos nos perdoar hoje.
Vá ao encontro daquele que te magoou hoje, não deixe para amanhã, porque você vai ter a sua vida transformada. No capítulo 33, a Bíblia fala que Jacó ele estava com tanto medo de Esaú, que até então ele não tinha notícias, ele não sabia se Esaú ainda estava magoado, né, por causa lá da bênção da primogenitura, que